O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do primeiro capítulo. Terceiro diálogo. O Padre. Padre, admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes do que a de uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec. Isto é um erro que tem lançado mais de um homem ao materialismo, ou, pelo menos, afastado alguns homens da religião. Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque dizem eles: se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura, pela realidade, quem me garante que o resto seja verdadeiro? Se, ao contrário, a razão, crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela fica na retaguarda. Repete os mesmos erros do passado quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas. Padre, a Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, o que não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? Nota de rodapé. Não se deve levar esta afirmação muito ao pé da letra. Em 2008, o Papa Bento XVI defendeu com bastante clareza a existência de um inferno e de um fogo materiais que queima os condenados sem os consumir, ressuscitando, quanto a este ponto, antigos conceitos da teologia medieval. Nos mesmos termos, se pronunciou um graduado ministro da Igreja Anglicana, e é assim também que ensinam as chamadas igrejas evangélicas ou neopentecostais. Allan Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os espíritos maus, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente diz que eles não são seres à parte, criados para o mal e perpetualmente voltados ao mal, espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso o Espiritismo está de pleno acordo com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos espíritos maus. Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau que lhe é dada pela acepção moderna, visto que a palavra daimon grega significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja para justificar a proibição, feita por ela, de se comunicar com os espíritos. Aqui invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, é porque têm a permissão de Deus. Será possível que somente aos maus ele o houvesse permitido, deixando a estes toda a liberdade de virem enganar os homens e impedindo que os bons lhe viessem fazer um contrapeso e neutralizar as suas doutrinas perniciosas? Crer que seja assim não seria pôr em dúvida seu poder e bondade e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os pais da Igreja
reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível, e desse mundo não estão excluídos os bons. Por que, pois, havemos hoje de excluí-los? Além disso, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita por isso mesmo a ideia de só podermos entrar em relação com os espíritos maus. Seguramente, quando os ditados obtidos só encerram coisas boas, quando eles nos pregam a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando neles se combate o mal, seja qual for o aspecto sob o qual se manifeste, será racional acreditar-se que o espírito maligno assim proceda? Padre, o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec. Segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, Satã não é um ser real. É a personificação do mal, como Saturno era outrora a personificação do tempo. A Igreja toma ao pé da letra essa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei absolutamente. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A Igreja, de tanto exagerar o seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado totalmente contrário, isto é, a destruição, não somente do medo, mas também da crença em tal personagem, segundo o provérbio: quem muito quer provar, acaba não provando coisa alguma. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e ardiloso, mas, na questão do espiritismo, ela o faz desempenhar o papel de louco ou tolo. Já que o objetivo de Satã é alimentar de vítimas o inferno e arrebatar almas do poder de Deus, compreende-se facilmente que se dirija àqueles que estão no bem para os induzir ao mal. E para tal fim, se veja obrigado a transformar-se, segundo belíssima alegoria, em anjo de luz, e a simular a verdade. Como compreender, porém, que deixe escapar aqueles que já estavam em suas garras? Os que não creem em Deus, nem na alma, os que desprezam a prece e vivem mergulhados no vício, já são do demônio, nada mais lhe restando fazer para sepultá-los no lamaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter-se à vontade do Criador, animá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhes a felicidade dos escolhidos e a triste sorte que aguarda os maus, seria ato de um palerma, mais estúpido que o de dar liberdade a aves que estejam numa gaiola, com a intenção de apanhá-las novamente. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição que choca todo homem sensato. Nunca se convencerá alguém que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o negavam, os que encaminham ao bem os seres que praticavam o mal, os que consolam os aflitos e dão força e coragem aos fracos, os que pela sublimidade de seus ensinos elevam a alma acima da vida material, sejam cúmplices de Satã, e que por esse motivo se deva interditar qualquer relação com o mundo invisível. Padre, se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec. Perdão, Senhor, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Isto é, se ela é mais judia que cristã. Devemos mesmo notar que de todas as religiões, a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica,
contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e entre eles aquele de que tratamos era objeto de abuso. Não se evocava os mortos pelo respeito e afeição que se votava a eles, nem com sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Moisés teve, pois, razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar esse povo indisciplinado. Por isso, a sua legislação era pródiga na aplicação da pena de morte. É, pois, um erro apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve também ser Deus que instituiu a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada quanto a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam mais? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que não o é sobre os demais? Por que recorrem a ela naquilo que lhes convém e a rejeitam quando não lhes interessa? Por que não lhes seguem todas as prescrições, entre outras a da circuncisão, que Jesus sofreu e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Esta lei foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segunda, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias já não são as mesmas, de modo que a proibição de Moisés perdeu a sua razão de ser. Além disso, se a Igreja proíbe a evocação dos Espíritos, acaso poderá impedir que eles venham sem ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o Espiritismo e antes mesmo que se cogitasse da sua divulgação? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é porque eles podiam vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se podiam vir naquele tempo, por que não o poderiam hoje? E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Padre, a Igreja não nega que os espíritos bons possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado, mas não pode considerar bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam, é verdade, que há penas e recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Allan Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável. Foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos, concordado com o ensino exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios.
Tal é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, por se julgarem na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio toda doutrina que, do seu ponto de vista, não seja inteiramente ortodoxa. Ora, os espíritos não vêm derrubar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus. E se, uma vez reconhecida essa lei, não será mais racional interpretar o dogma sem ferir a lei, em vez de atribuí-la ao demônio. Padre, deixemos a questão dos demônios. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. O sistema da reencarnação, contudo, parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois apenas ressuscita a metempsicose de Pitágoras. Allan Kardec. Não é este o momento próprio de discutir uma questão que demandaria longos desenvolvimentos. Vós a encontrareis em O Livro dos Espíritos, questões 166 e seguintes, 222 e seguintes e 1010. E em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 5. Apenas acrescentarei algumas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Aliás, convém lembrar que essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como castigo temporário. Admitia-se, assim, que as almas dos assassinos iam habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem a sua punição. As dos sensuais passavam pelos corpos dos porcos e javalis. As dos inconstantes e estouvados migravam para os corpos das aves. As dos preguiçosos e ignorantes para os corpos dos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma, saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta. Como se vê, ela se aliava à reencarnação humana, e a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias. Veja-se a obra Pluralidade das Existências da Alma, de Pesani. Era mais uma espécie de espantalho para os simples do que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças, não vos torneis más, senão o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, sereis transformados em lobos. E hoje se diz, o diabo vos agarrará e levará para o inferno. Segundo o Espiritismo, a pluralidade das existências difere essencialmente da metempsicose, por não admitir a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como punição. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corpóreas se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em nova encarnação a tarefa que ela não pôde acabar em outra, ou recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corpórea consiste nas tribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte:
Ou a reencarnação existe ou não. Se existe, é que está nas leis da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que ela é contrária, não aos dogmas, mas a essas leis, e que há outra mais clara e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver.